Boa noite, nesta quarta-feira, um pouquinho mais tarde, é uma alegria poder chegar nesse canal. Semana passada eu estava de férias, não pude fazer a gravação, mas hoje eu estou voltando para as nossas gravações. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos, meu nome é Valdir. Mais uma vez eu te convido a abrir sua Bíblia em Jeremias 48:10, que é o nosso texto de hoje. Porém, hoje também eu quero mais uma vez, assim, incentivá-lo a dar o seu like, a compartilhar, a fazer sua inscrição, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal. Sempre é uma alegria a gente receber, já temos 310 inscritos e nosso desejo é que mais pessoas sejam inscritas, e aí depende de você compartilhar. Você pode ver que nós temos os cultos, as reuniões que acontecem na Igreja do Pimentas, mas também nós temos diversas mensagens com diversos assuntos bem variados. São muitos vídeos, cerca de 120 vídeos com mensagens de 15 a 20 minutos, e todos eles assim à vontade para você poder compartilhar e poder inclusive se edificar e ser assim e ser instruído na palavra de Deus. Jeremias 48, versículo 10 é um texto que eu cresci ouvindo assim na vida cristã. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Eu também vou ler o versículo 40. Porque assim diz o Senhor, eis que uma nação voará como águia e estenderá suas mãos contra Moabe. Pois é, eu falei, eu cresci ouvindo essa ideia, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. No contexto, hoje, quando eu passei por Jeremias, eu estou naquela minha viagem pelas páginas da Bíblia, especialmente do Velho Testamento. Estou terminando o livro de Amós, porém, algum tempo atrás, eu passei por Jeremias e eu descobri que a nação de Moabe seria destruída pela Babilônia. E o texto, quando fala assim, inclusive isso aconteceu no ano 582 a.C., e a Babilônia seria maldita ou amaldiçoada se não cumprisse o seu papel dado por Deus com rapidez, eficiência e zelo. E de fato a Babilônia, como eu falei, cumpriu com zelo e fez, portanto que no segundo versículo ele diz, porque assim diz o Senhor, eis que a nação voará como águia, ou seja, a Babilônia, e estenderá suas asas contra Moabe. E ela seria maldita se ela não cumprisse aquela missão. A Babilônia, Nabucodonosor em especial, muitas vezes pensaram que eram eles quem estavam governando, que eram eles que estavam fazendo todo aquele estardalhaço, conquistando o mundo, mas não era. Deus estava por trás, punindo, fazendo justiça, agindo da maneira como ele age. Pois é, eu entendendo o contexto de que o texto está falando que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, pensando inicialmente na Babilônia, eu tirei 3 lições a respeito desse texto que nós podemos aplicar sim para os dias de hoje. A primeira lição é: servir a Deus exige zelo, obediência e prontidão. Eu até lembrei de um texto escrito por Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 11, quando ele diz: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, sejam zelosos, não sejam preguiçosos. O preguiçoso é aquele que faz rapidinho, faz de qualquer jeito, faz sem qualidade, assim, de maneira relaxada. E você sabe que eu conheço pessoas que são tão dedicadas no seu trabalho secular, planejam, dão o melhor de si, chegam no horário, porém dão o resto ou o que sobra quando estamos pensando na obra de Deus. São pessoas que dificilmente se pode contar com elas. São os últimos a chegar e os primeiros a sair. Sempre estão com desculpa na ponta da língua, dizendo não tenho tempo. Pessoas assim, enquanto mantiverem essa atitude, elas não serão utilizadas por Deus, porque Deus utiliza aqueles que querem fazer a obra dele, mas querem fazer a obra dele é imensa. A obra dele é imensa. No Novo Testamento existe os céus estão abertos, a igreja, o reino de Deus aqui na terra, mas
os cidadãos do reino têm como principal missão conquistar mais pessoas para esse reino até o dia que Jesus voltar e levar todos assim para as regiões celestiais. Então, a primeira lição que eu quero dizer: servir a Deus exige zelo, obediência e prontidão. Fazer direito, não é fazer de qualquer jeito, mas fazer com esmero, com cuidado, dando o melhor de si, mas também fazendo de maneira dedicada, obediente, fazendo da maneira que Deus manda na palavra dele. O trabalho é de Deus e, portanto, todo trabalhador de Deus precisa fazer como Deus está mandando. Não é, eu acho que é melhor fazer dessa maneira. Às vezes eu ouço pessoas, não, eu sei que a Bíblia diz assim, mas eu acho melhor fazer assado. Não, não. O servo dedicado a Deus, ele faz da maneira como Deus quer que ele faça. E ele tem prontidão, ele está sempre pronto. É como Filipe, lá em Atos capítulo 8, quando o Espírito Santo mandou Filipe lá no deserto pregar para o eunuco etíope. O texto diz que prontamente Filipe se aprontou, assim, se levantou, aprontou-se e foi. E foi porque ele era um servo bom e fiel. Segundo, ser um servo de Deus exige pronta obediência, sem discussão dos termos, algo que a Babilônia fez na época. Então, o servo de Deus, quando Deus dá uma ordem, ele não fica discutindo os termos, ele não fica levantando questionamentos, ele simplesmente obedece. Esse texto me lembrou de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, quando o apóstolo Paulo diz que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que recrutou. Então, o objetivo do servo de Deus, do soldado de Cristo, é agradar a Jesus, é agradar a Deus. E por isso ele, como eu falei nessa segunda lição, ele é pronto em obedecer. O Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele tinha sido recrutado por Deus para punir Judá e as demais nações. E ele fez isso com maestria. Desse lado da cruz, naquilo que o Senhor nos chamar para fazer, devemos fazer também com maestria, dando o melhor de nós. Então, Deus quer, se é para fazer uma visita, se é para dar tempo para alguém, se é para pregar o evangelho, se é para ajudar uma pessoa necessitada, há tanto serviço na obra de Deus, Deus quer que façamos com zelo, com maestria, que nós façamos realmente prontos para obedecer. Lição número 3, lembremos-nos que a obra de Deus não é nossa. Isso impedirá que fiquemos desanimados quando os resultados parecem não aparecer ou orgulhosos quando eles aparecem. Eu costumo dizer, uma frase que eu uso é que o servo de Deus, ele não se embriaga com sucesso, ele não se acha o tal, mas também ele não fica para baixo quando às vezes as coisas não ocorrem da maneira como ele gostaria que ocorresse. A Babilônia, com o tempo, portou-se de uma maneira como se ela fosse o responsável pelo trabalho. Nabucodonosor foi um dos reis muito orgulhosos e teve que ser, inclusive, assim colocado no seu devido lugar por Deus. Então, todos nós, todo servo de Deus é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Deus quer utilizar. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quem faz é Deus. Nós somos apenas instrumentos. Eu lembro que o apóstolo Paulo, ele ia fazer os relatos das suas viagens missionárias, da igreja, especialmente na igreja de Jerusalém e Antioquia, ele sempre fazia questão de dizer, olha, tudo, eu até lembrei de um texto agora, não está, mas Atos 15, quando ele foi para a igreja em Jerusalém e ele fez um relatório do seu serviço, porque ele tem uma reunião com a igreja, olha só o que o apóstolo, assim Paulo diz lá, assim, em Jerusalém. No capítulo 15, versículo 4 diz, quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia feito com eles. Olha só, tudo que Deus havia feito. Deus sempre é o centro da glória. Nós, seres humanos, servos de Deus, apenas somos um instrumento, somos uma vara na mão dele.
Nabucodonosor, inclusive, ele era uma vara para punir as nações rebeldes. E às vezes Nabucodonosor achava que ele próprio era o punidor. E Deus muitas vezes tinha que dizer para ele: não, cuidado, você é apenas a vara, você é apenas um instrumento meu. Do mesmo modo, no Novo Testamento, Deus agiu com Roma. Roma foi muito utilizada por Deus, porque a chamada paz romana, as estradas que Roma fazia, o próprio sistema legal de Roma, o apóstolo Paulo se beneficiou de Roma, inclusive, ao utilizar a sua cidadania romana. Então, foi uma serva de Deus, porém, com o tempo achou que ela era a tal. O imperador começou a achar que ele era o Deus. E você sabe que hoje o dia que sobrou do Império Romano são as ruínas do Coliseu. Por quê? Além de uma parte cultural que ainda nós temos. Por quê? Porque Roma chegou um momento em que achava que ela era tal, quando não era. Então hoje o nosso tema é zelo pela obra de Deus. Que façamos a obra de Deus, seja ela qual for, de maneira dedicada, com esmero e zelo, pois no Senhor o nosso trabalho jamais será vão. Aí eu entro em 1 Coríntios, capítulos 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Se você quer ter essa mensagem por escrito, como sempre, entra lá, igrejadecristo.net. Está lá prontinha para você poder compartilhar com quem você quiser o tema dessa quarta-feira, zelo pela obra de Deus. Aliás, esse texto me lembrou João capítulo 2, quando Jesus fala ao expulsar os cambistas do templo, ele diz: o zelo pela tua obra. O zelo é de onde vem a palavra ciúmes. O zelo pela tua obra queima em mim. Assim, vai inclusive me consumir. Será que somos consumidos também? Estamos sendo consumidos, as nossas energias, o melhor de nós, a vida que estamos levando, os melhores anos estamos consumindo por termos zelo por Deus, pela obra dele, pelo trabalho que ele quer que façamos aqui na terra, enquanto nos preparamos para as regiões celestiais. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira à noite, que quinta-feira, entrando, possamos, onde estivermos, fazer a obra de Deus. A obra de Deus não é só entre quatro paredes, assim, num prédio da igreja. A obra de Deus é feita lá no trabalho, quando nós agimos como cristãos, quando damos bom testemunho e quando, assim, inclusive, compartilhamos o evangelho. Lá na faculdade, é na rua, é com os vizinhos, é com a família em especial, que é o nosso maior, assim, local de trabalho. Aonde estivermos, cristianismo é estilo de vida. Aonde estivermos, estamos prontos, sempre prontos para, assim, sermos imitadores de Jesus e que as pessoas vejam em nós imitadores de Jesus e com isso elas tenham o desejo de, assim, também ser imitadoras do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.